Boa noite! Estamos começando o programa Bate-Papo Legal, hoje pelos espaços jurídicos. Entrevista com a advogada doutora Marisa Adriana Fonseca, que vai estar conversando com a gente sobre o tema inventário e ITCMD. Sejam todos bem-vindos aqui no canal TP Fest. Hoje o programa Bate-Papo Legal tem entrevista com a advogada a doutora Marisa Adriana Fonseca, que vai estar conversando conosco sobre inventário e ITCMD. Então, se você tiver alguma pergunta para fazer, você pode fazer a pergunta que a gente faz no decorrer da live, ok? Início a entrevista. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite, noite. doutora. Seja bem-vinda. A gente vai falar sobre inventário e TCMD. Eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas lhe conhecer. Meu nome é Marisa Alves, eu sou advogada aqui em Minas Gerais, no interior do estado, próximo à cidade de Belo Horizonte, e atuo, né, na área civil já há 20 anos e tenho uma experiência aí nessa área com inventário. Então, eu já começo a perguntar para a doutora quais são os critérios que determinam quando o inventário é por via judicial ou extrajudicial. Então, o judicial, ele sempre pode ser uma opção, né? Qualquer inventário pode ser feito via judicial. O extrajudicial, não, ele tem alguns critérios para ser extrajudicial. Então, os herdeiros têm que estar em acordo com a divisão de bens que vai ser feita, não pode ter menores ou incapazes como herdeiros, nesse caso precisa ser judicial, e se tiver testamento válido também, tem que ser na via judicial, não pode ser extrajudicial. Então, nesses 3 casos, tem que ser judicial, obrigatoriamente é judicial. E todos os outros pode ser extrajudicial. E quando o inventário ele é realizado pela escritura pública no cartório, precisa ter advogado acompanhando, doutora? Sim, sempre precisa do advogado para fazer, né? O inventário. É ele que é o fiscal da lei, ele que vai verificar se está sendo feita a partilha correta, se a lei está sendo aplicada, se todos os herdeiros estão sendo beneficiados da mesma forma. Ele que é o fiscal da lei ali. E com a reforma tributária em relação à tributação de herança, o que mudou? Na verdade, hoje, o que foi determinado é que vai ser determinada uma alíquota progressiva. Ainda não foi, mas vai ser determinada uma alíquota progressiva. Cada estado vai fazer a sua legislação estadual definindo quais são as faixas de valor do bem que vai ter cada alíquota. Então, quanto menor o valor do bem, menor a alíquota, menor a porcentagem que você vai pagar sobre aquele valor de imposto. Teve essa alteração. Então, a partir desse momento que houver a regulamentação, quanto menor o patrimônio, menor o imposto. Quanto maior o patrimônio, maior a porcentagem de imposto sobre ele. Né? A gente também tem alguns casos de isenção que também foram mudados aí nessa ordem tributária, sobre algumas doações. Doações para instituição religiosa, doações para instituições de fins sociais, e que foram implementadas também com a reforma tributária. E quais são as regras atuais hoje para a herança e todos os herdeiros precisam pagar um imposto? Sim, todos os herdeiros pagam imposto. A meieira ou o meieiro não paga imposto. O que é o meieiro? Se a pessoa é casada em comunhão parcial de bens, por exemplo, então a metade dos bens ela já pertence ao meieiro, ao marido ou à esposa que ficou. Então, ele não paga, mas os herdeiros todos pagam.
pago proporcionalmente ao valor que ele é. E qual a alíquota do imposto sobre a herança e como ele é calculado, doutora? Então, cada estado tem a sua alíquota, tá? Então, depende de onde o bem está. De acordo com onde o bem está, vai ser determinado onde vai ser feito o inventário, então qual lei que vai ser determinada ali. Em Minas Gerais, o nosso imposto aqui é 5%. Em São Paulo é 4%, hoje, tá? Mas isso vai ser modificado com essa reforma tributária, isso vai ser progressivo. Então, você poderá ter, por exemplo, em algum patrimônio 2%, em algum outro 6%, dependendo do valor do patrimônio. Isso será alterado ainda. E como é feito esse cálculo? Após a reforma. O cálculo é feito em cima do valor que cada herdeiro recebeu. Então, se você recebeu 100 mil, em cima desses 100 mil, que vai ser o cálculo do imposto que você tem que pagar, né? O patrimônio todo é 1 milhão, mas aí eram 5 filhos e a esposa, então cada um recebeu 100 mil. Então, cada um vai pagar sobre a parte do valor que recebeu. E descontado o valor das despesas, custas e dívidas que o falecido deixou. Então, é sobre o valor líquido, não é sobre o valor total também. E no caso de ser somente um herdeiro, como que funciona? Somente um herdeiro, aí vai ser sobre a totalidade, né? Sobre a totalidade do bem, só descontando aí as dívidas e custos e despesas. E é possível conseguir alguma isenção do ITCMD ou alguma redução do valor? Sim, também cada estado é que regula qual que é o valor, até quando tem isenção. Então, tem alguns casos de isenção. Então, isenção, por exemplo, ITCD, ele também é sobre doação. Então, para doação para algumas entidades, tem isenção, né? Se essa entidade é sem fins lucrativos, se ela com fins assistencial, se é uma entidade religiosa, você vai ter isenção. Se quando, no caso de inventário, dependendo do valor do imóvel, se é um único imóvel, se algum herdeiro mora no imóvel, e qual que é o valor máximo desse imóvel. Então, assim, e cada estado tem um valor, tá? Então, acredito que hoje em São Paulo esteja por volta de 150 mil. Até esse valor você tem isenção de pagamento. Em Minas Gerais, acredito que é por volta de 100 mil reais. E aí você tem isenção. Acima disso, você já paga, tá? Outra forma é a redução. A redução vai depender do tempo que você leva para fazer essa declaração e pagar esse imposto. Então, cada estado regula também, mas aqui em Minas, por exemplo, a gente tem 90 dias para pagar com desconto. Tem que ter um desconto de 15% até o pagamento até 90 dias. Então, é sempre bom procurar um advogado quanto antes, porque quanto antes entrar com o inventário, fizer o cálculo, menos imposto você vai pagar. E quem entrar com o inventário após esse prazo acaba pagando alguma multa? Sim, tem multa e juros mensalmente, que vão correr mensalmente. Então, você passou do prazo de pagar sem dedução, você vai pagar integral e depois de um prazo você vai começar a pagar com multa e com juros. Isso até você pagar. Até o mês em que você pagar vai ter juros e multas. E existe limite em casos de doação para não pagar o ITCMD? Na doação é o mesmo limite que a doutora falou? Não, os limites são variados também, cada estado tem um valor, né? Até qual o valor que tem isenção de doação, e tem aquelas entidades que sempre vai ter, independente do valor, né? É aquelas que eu falei, instituições financeiras, instituições de assistência social, instituições religiosas, sempre vão ter isenção. Mas tem um valor, em cada estado tem um valor que é definido. Então, tem que saber em que estado que você está e onde você está. Depende do estado onde é o imóvel, né, doutora? Onde é o imóvel. Se for imóvel, onde é o imóvel.
Se não for imóvel, se for dinheiro, por exemplo, aí é o estado onde mora quem recebe o bem, quem recebe esse valor. E hoje é mais vantajoso fazer o inventário ou a doação? Então, essa doação pode ser feita em vida, e aí você tem como fazer um planejamento sucessório, né, que é o que a gente fala, é determinar em vida quem vai ficar com o quê, qual herdeiro que vai ficar com qual bem. Você consegue reduzir os impostos, você consegue pagar menos impostos nessa transmissão em vida do que para deixar para pagar após a morte, para os herdeiros pagarem. E justamente eu ia perguntar qual a importância de fazer esse planejamento sucessório. Isso. São vários, né? Uma delas é você conseguir diminuir os impostos. Outra delas é evitar conflito, porque vamos dizer que os herdeiros já vão saber qual que é o legado de cada um, qual que é o bem que cada um vai ficar. Então, assim, que conflitos familiares após o falecimento é muito comum na hora de uma divisão de herança, na hora de uma partilha, na hora de não querer pagar a parte dele do imposto. Então, assim, você reduz o estresse que a pessoa já está fragilizada, está em luto, ela pode diminuir esse dano aí, depois, na hora do inventário. E lembrando que tem um prazo, né, quando ocorre a morte, para poder dar entrada também no inventário, né, doutora? Que é nesse prazo... Sim, com 60 dias, né? Isso. São 60 dias para dar entrada no inventário. É importante que se faça, né? Como eu te falei, você consegue benefícios quanto antes você der entrada nesse inventário. Ok. E a gente vai para as perguntas dos internautas. A gente tem a pergunta aqui na live, eu vou começar pela live, deixa eu ver aqui, Gardênia. Boa noite, eu fiz o inventário quando meu pai faleceu. Fiz o inventário quando meu pai faleceu. O que eu posso fazer antes da minha mãe falecer que saia mais em conta? Então, exatamente. Então, ela pode agora pegar a parte dela e já determinar a parte dela fazer ou um testamento ou uma doação, já para o filho que vai ficar. Né? No caso dela, eu não sei se ela é a única filha, mas se ela for a única filha, essa mãe já pode fazer a doação da parte dela para ela, pode deixar, inclusive, com usufruto. Então, essa mãe vai usufruir desse bem até ela falecer, mas quando ela falecer, não vai ter nada para fazer. Já vai ser dela, se ela fizer essa doação gravando o usufruto. Inclusive, entendeu? Ela mandou embaixo que ela ouviu falar no usufruto, se fica melhor o valor. Fica mais em conta, né, doutora, para fazer? Sim, fica mais em conta se você fizer isso tudo em vida, né? Fica mais em conta e é mais organizado, né? Você depois não precisa de fazer mais nada, né? Na verdade, você já fica sendo dona do imóvel e você só vai tomar posse dele depois do falecimento da sua mãe, mas você já é dona. Ela diz aqui embaixo que eles são em 4. Então, aí seria dividido, mas ela já pode fazer essa doação para os 4 filhos. Aí só que vocês já vão saber que quando ela falecer, já vai ser para os 4. Provavelmente, se é um imóvel só, a outra metade já é dos 4, né? Então, vai passar só a parte da mãe agora a ser também dos 4. E a gente tem a pergunta do William, que foi enviado para a gente pela caixinha. Ele pergunta se é verdade que tem um projeto de lei para aumentar o valor do ITCMD. Sim, tem. Sim, tem um projeto de lei para aumentar, mas como eu disse, ele vai ser aumentado, vai ser só para heranças de grande valor. Quanto menor a herança, menor vai ser a alíquota. Então, em alguns casos, ela pode até diminuir. Mas a gente está aí para ser determinada qual a alíquota máxima, e ela pode passar do que é hoje. E já tem um prazo, doutora? Não pode aumentar. Não está em votação, né, no Senado que vai definir essa alíquota. A gente não pode nem dizer, porque assim,
o Senado ele pode entrar em votação, entrar em recesso e não ser definido numa data ainda. Então, a gente tem que aguardar essa definição. E quando eles votarem também, vai ter um prazo para entrar em vigor a lei. Ok. E os estados é que vão fazer, cada estado é que vai regular o seu valor, então, né? vai ter uma lei geral, então vai ter uma lei geral para todo mundo, falando qual que é o máximo, vamos dizer, o máximo de 20%. Mas cada estado é que vai determinar qual que é a alíquota ali, para até 200 mil, para até 1 milhão, para até 5 milhões, cada estado vai definir. E a Garnênia agradeceu a esclaração da doutora e disse que vai ver com a doutora sobre isso. Então, vamos continuar aqui. Quem quiser mandar pergunta para a gente, pode mandar, que a gente já faz para a doutora. E eu tenho as perguntas enviadas da rede social, que é do Luiz de São Paulo. Ele enviou: caso eu queira participar, antecipar a doação em vida para o meu único filho, ele fica isento de todo o imposto, ou quando eu falecer, ele paga o imposto também, alguma taxa? Não, ele não vai pagar imposto nenhum. Imposto nenhum. O que ele pode, talvez, pagar imposto, por exemplo, se além desse bem, na época do falecimento, tiver, por exemplo, uma poupança, um veículo, além do que já foi pago aí, esse adiantamento, né? Dessa doação. Que a gente está falando de doação aí, provavelmente é um imóvel, né? Porque a gente não vai fazer doação de um veículo, por exemplo, em vida, a não ser que você faça um testamento. Certo. E a gente tem... Né? Então, assim, a doação, quando a gente fala de doação, é normalmente de bens imóveis ou de sociedade, por exemplo, de uma empresa. Okay. Então, imóveis, terrenos, áreas e empresa também. Isso, e empresa também. E a gente tem a pergunta da Letícia, que é do Recife. Ela enviou o seguinte: boa noite, doutora, minha mãe não deixou bens e me falaram que mesmo assim eu preciso abrir o inventário negativo. Eu gostaria de saber se essa informação está correta e se é mesmo necessário. Assim, o inventário negativo é para você eliminar a possibilidade de ser cobrado e não ter recebido nenhuma herança e ser cobrado depois de algum imposto. Então, é para você dizer ao Estado que não houve nenhuma herança, que não tem imposto a ser pago. Então, assim, é só uma formalidade, na verdade. E a gente tem a pergunta do Márcio, que é de Minas Gerais. Ele pergunta: caso eu venha vender o imóvel em fase de inventário, vai precisar pagar o ITCMD antes da venda ou depois da venda? Como funciona, doutora? Vai ter que pagar o ITCMD e vai ter que pagar o ITBI da venda. Vai ter que pagar os dois impostos. E vai ter que pagar antes o ITCMD, porque ele tem prazo, né? E essa venda só pode ser feita com autorização, tá? Então, ela normalmente não é feita. Essa venda durante o inventário, ela só é feita, por exemplo, para pagar o imposto. Então, eu recebi só um imóvel, mas eu não tenho o valor para pagar o imposto. Então, eu tenho que vender esse imóvel para pagar o imposto. Aí é autorizada a venda, mas essa venda tem que ser autorizada. Okay, tem que ter um alvará de autorização, então, para poder fazer a venda. Tem que ter uma autorização para fazer a venda, autorização judicial para fazer a venda. Se o inventário for judicial, o próprio juiz do inventário pode Caso ele autorizar. Faça essa venda sem essa autorização, é crime, doutora? Porque aí você pode estar lesando os herdeiros. Então, enquanto não for feita a partilha e legalizada e registrada essa herança no cartório de imóveis, você não pode, né? Você está impedido de fazer essa transferência sem autorização judicial. E a gente também tem a pergunta da Maria de Lourdes, que enviou também, ela é de Minas Gerais. Ela pergunta: boa noite, doutora, em casos de ter um único herdeiro e um só imóvel, é possível obter algum desconto no imposto ou até mesmo na escritura, caso a pessoa não tenha renda e seja aposentado e ganha um salário mínimo? A isenção e a redução, elas não são de acordo com a renda da pessoa, elas são de acordo com o valor do imóvel. Então, vai depender do valor desse imóvel, tá? Vai ter que pagar do mesmo jeito,
A única diferença é que é um procedimento mais rápido, porque aí você não precisa fazer uma partilha, você não precisa ter um formal de partilha, você vai fazer uma adjudicação. O que é uma adjudicação? É passar direto o bem do falecido para o único herdeiro. É um procedimento mais rápido, mas as regras do imposto são as mesmas. Depende de cada estado, e aí normalmente a isenção é pela faixa do valor do imóvel, e não pela renda que a pessoa tem. Então, por isso que é importante, de repente, fazer isso em vida. Se o herdeiro é o único herdeiro, se esse herdeiro não tem uma renda, que não vai conseguir fazer isso, né? Já se planejar e fazer, por exemplo, a doação em No vida. caso, se ela não tiver o valor, ela tem que colocar o imóvel à venda para poder fazer. Seria isso, para pagar, né? Exatamente. Exatamente. Você vai ter que, né, entrar com um inventário judicial, pedir essa autorização do juiz para vender o imóvel para pagar o imposto, para poder receber o restante da herança. Ok. Existem formas de parcelamento também, tá? Todo estado tem formas de parcelamento desse imposto. Né? Você não vai ter que pagar tudo de uma vez. Às vezes facilita, né? Com o parcelamento ela consegue pagar, né? Sim. E Pessoas que, por exemplo, estão ouvindo a gente hoje e que receberam uma herança e ainda não fizeram o inventário, ainda não fizeram a declaração, cada estado também, de vez em quando, lança uma lei que é para dar isenção nessa multa, nesses juros. Então, em Minas, nós temos 2 programas de isentar de multa e de juros. Então, é procurar um advogado que ele vai ver se consegue ali abater para você e ainda dividir esse valor que você deve. porque é a única maneira, né? Isenção não tem porque é em cima do valor do imóvel. Então a pessoa tem essa possibilidade de conseguir, então. De conseguir um parcelamento, de conseguir uma diminuição de multa e juros se ela, né, já passou do prazo. Existem essas possibilidades. A gente vê que tem várias pessoas que nos ouvem aí pelo Brasil também que tem essa dificuldade de pagar justamente, às vezes não faz o inventário porque não tem o dinheiro do valor do imposto. Aí acaba complicando e ficando pior ainda, né, doutora? Isso, aí acaba ficando pior. E é dívida ativa. Dívida ativa é a pior dívida que você pode ter, porque ela pode penhorar o único imóvel que você tem para morar. Então, assim, você tem que pensar nisso e tem que ir lá e negociar e dividir e fazer de uma forma que você consiga pagar. Porque é uma dívida que é complicada. Porque isso vai ser protestado no cartório e seu nome vai ficar sujo e você pode perder até os seus bens. É importantíssimo fazer o planejamento sucessório antes de falecer para deixar já tudo planejado, até mesmo quem tem filhos fora do casamento também. Isso é importantíssimo para não dar problema lá na frente, né, doutora? Exatamente, para saber quanto vai dar para cada um. E aí, por exemplo, a pessoa pode se programar, ela não precisa de fazer a doação em vida, mas ela pode fazer um planejamento sucessório de deixar uma poupança com o valor desse imposto, entendeu? De se programar para quando os herdeiros forem receber, eles terem ali um valor que vai estar em conta e que pode ser tirado para pagar esse imposto. Ok. E a gente tem a pergunta da Carmen, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela fala, boa noite, doutora. Quando existe apenas uma quantia pequena na poupança, é possível sacar sem precisar abrir o inventário? Sim, aí pode ser feito só uma autorização judicial, não é um inventário. Se o único bem é um valor e não é um valor muito alto, você consegue fazer através de uma autorização judicial. Okay. E tem algum outro processo. Valor mínimo, no caso? Até um... Não, aí o juiz vai avaliar se esse valor é um valor que pode ser via autorização judicial. Vai depender muito das condições financeiras da pessoa e do valor desse, mas normalmente pode ser um valor até, se for só dinheiro, pode ser um valor até uns 100 mil reais, 200 mil reais, você consegue retirar, porque você pode ter que pagar o imposto, mas você vai pagar o imposto, mas você não vai ter que fazer o inventário. É só autorização judicial, o dinheiro só vai ser liberado. E, doutora, deixa eu fazer uma pergunta. O imposto de renda também, ele é debatido nessa herança ou ele é abatido após a declaração? Como funciona no caso do imposto de renda?
O imposto de renda você vai ter que declarar. Quem recebeu a herança tem que declarar no imposto de renda dela, assim que acabou ali o inventário, já fez a partilha, já sabe qual que é a opinião dela, ela tem que declarar para ela pagar, depois que faz a partilha. Certo, então acaba pagando o imposto de renda também após o inventário. Isso, isso. Tem que estar declarado lá. E a gente tem a pergunta do César, ele é do Rio de Janeiro. Ele mandou: boa noite, doutora. Meu pai faleceu há cerca de 1 ano e não chegou a registrar o imóvel. Eu não tive condições na época para abrir o inventário, pois é a mesma casa que eu moro. Eu gostaria de saber se é melhor eu abrir o inventário ou se tem como eu dar entrada no uso capião. Ele pode fazer uso capião, porque o uso capião é posse, é quem está na posse do imóvel. Então, nesse caso, se ele está na posse do imóvel, ele pode fazer uso capião diretamente, em vez de fazer o inventário. E a gente está quase chegando no finalzinho da entrevista. O povo que está na live com a gente acompanhando, quiser mandar ainda a sua pergunta, pode mandar a sua pergunta que a gente faz aqui para a doutora. Doutora, eu gostaria que você deixasse os seus contatos para o pessoal conseguir segui-la nas redes sociais, acompanhar o seu trabalho, as dicas, orientações. Quais são os contatos? Então, o meu Instagram é Marisa Alves ADV, eu mesmo no Facebook também, e você me encontra lá e pode me chamar no direct que eu passo, no meu WhatsApp ou meu telefone, para a gente entrar em contato diretamente. E, doutora, faltou a gente falar algo que porventura deixamos de falar aqui na live, que a doutora gostaria de acrescentar? Eu acho que uma coisa que eu não falei, que é sobre o inventariante, tem que ser escolhida uma pessoa da família que vai tomar frente desse inventário, que vai organizar a documentação, então é bom já pensar nisso. Sempre que falecer alguém, ver quem está mais estruturado emocionalmente, quem tem mais condição de resolver as questões práticas, para nomear um inventariante para resolver. E o quanto antes procurar um advogado para saber, né, o que você pode fazer, o que é melhor, qual que é o melhor caminho, se é o extrajudicial, se é o judicial. Então, a primeira coisa é uma consulta com o advogado, né, para depois decidir o que vai ser feito. Se vai ser feito um uso-capião, se vai ser feito inventário, se vou pedir uma autorização para levantar o bem. Então, a consulta com o advogado logo depois do falecimento, né, quanto antes, é muito importante. E é importante também porque as pessoas acabam, né, deixando, principalmente quem tem irmãos de outro casamento, evita também as brigas, porque tem aquela disputa, né, doutora? Quem vai entrar como espólio, quem não vai. Então, isso também já ajuda a facilitar, né? Exatamente. Exatamente. A pessoa mais indicada é a pessoa que está na administração dos bens, mas nem sempre é ela que vai conseguir, né, resolver isso. E aí, se ela não entrar, qualquer um dos herdeiros pode entrar. E aí ele pode também não cumprir, né, de forma correta isso. Você pode ter que tirar esse inventariante de lá. Então, assim, quanto antes você procurar, melhor. Porque aí você garante que você pode ser o inventariante, que você vai fazer tudo certinho, que você vai declarar todos os bens, né? Que não vai prejudicar ninguém, então isso é muito importante. E, doutora, tem como fazer essa nomeação antes, antecipada, fazendo, vamos para um planejamento, para não ter problema lá na frente? Não, o inventariante ele tem que ser determinado na hora, né? Depois do falecimento, porque tem que saber ali as condições dessa pessoa, se essa pessoa tá em condições de exercer o encargo. E se ela está na administração dos bens. Normalmente é quem está na administração dos bens é que fica. Ok, doutora. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade aqui nos espaços jurídicos, no programa Bate-Papo Legal, esclarecendo as dúvidas dos internautas. Para quem está nos acompanhando, quiser também os contatos e não pegou, é só entrar em contato com o suporte de atendimento nosso da TP Fashion, dos espaços jurídicos, que nós passamos o contato das redes sociais da doutora, porque ela também faz parte dos espaços jurídicos. E, doutora, muito obrigada pela sua disponibilidade aqui, e eu espero encontrá-la novamente para a gente fazer uma nova entrevista sobre um outro tema, esclarecendo as dúvidas dos internautas. Obrigada a vocês pela receptividade, por me dar o espaço.
E eu estou às ordens para a gente falar mais um outro assunto aí que seja de interesse de vocês. Ok, Ok? doutora, muito obrigada. Agradecer então a todos os internautas que enviaram as perguntas, que nos acompanharam aqui na live também, aos que vão assistir depois, agradecendo a sua audiência. Uma boa noite a todos e o nosso programa volta a semana que vem com mais um bate-papo legal. Uma boa noite, doutora. Boa noite.